algum microfone? Eu vou proclamando que eu esteja com você depois, tem que dar o microfone a alguém. Você vai ler daqui? Você vai ler daqui? Beleza. Então eu vou ler daqui também? Não, mas eu não, a Bíblia não está lá. Ah, eu vou atrás de penha. Eu vou atrás de penha. Oi, som. Sim, só grito. Olha lá ela de novo. Ela fez de novo. Olha lá, dando de novo. Eu já liguei para a Gisele e falei também de você. Começar, tá? Pode ir fazendo. Tem. Vamos começar. O que eu tenho que fazer? Intenções da missa de hoje. Pelas almas de todos os falecidos, pelas almas do purgatório, pela saúde de Valéria Boni, Laurita, Lidiane, Patrícia e todos os nossos irmãos que estão acometidos por alguma enfermidade. Ação de graças pela vida de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, porque estamos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Estamos fazendo memória de tudo aquilo que ele viveu, dando início à nossa Semana Santa. Então, mesmo diante dessa situação diferente, mesmo celebrando em número reduzido de pessoas, o nosso coração é cheio de graças por podermos estarmos aqui, transmitindo para os nossos irmãos
de nossa comunidade, para todos os outros irmãos, essa missa dando abertura à nossa Semana Santa. E a nossa liturgia nos fala: subamos a Jerusalém, entremos na cidade com o Senhor. Sabemos que o caminho difícil continua, mas tenhamos fé em Deus. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No silêncio do nosso coração, aqueles também que nos acompanham em vossas casas, vão estender os seus ramos para receber a bênção. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração e pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras,
Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazei isto? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazendo memória da entrada de Jesus como rei na cidade de Jerusalém, também nós entraremos na Jerusalém hoje, onde recebeu Jesus como rei. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores nos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás.
Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade, se Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Narração do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: Deixa em paz, porque aborrecê-la. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Jesus começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhe disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro.
segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos amigo do mesmo prato. Segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Aí, porém, daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse na... Tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu... Entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, a aliança que é derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro, ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar, basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas,
um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: e aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos, mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saíste com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles os prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote. E todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente com ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim os testemunhos dele concordavam. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei do... Dize. Sacerdote ações contra Jesus.
Pilatos o interrogou novamente. Nada tem? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais. Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis Deus? Ele bem sabia. Haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou. Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois que zombaram de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo para carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Dela o vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava a inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvar não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também. Chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3h, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedeu uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, o santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse:
Na verdade, este homem... Estavam ali também algumas mulheres que olharam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lenço. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia São José de Guarapari, iniciamos hoje com o Domingos de Ramos a Semana Santa. A entrada de Jesus a Jerusalém, uma das cidades mais famosas da sua época, e diferente de um rei deste mundo, Jesus entra montado em cima de um jumentinho, para dizer da sua humildade, da sua humanidade e da sua entrega pelo reino de Deus. A liturgia de hoje, que nos deu a ocasião de começar lá fora na igreja, ela nos traz um contraste: a alegria e depois a tristeza narrada por este evangelho da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O contraste da alegria, porque Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como rei. Hosana ao filho de Davi, aclamado como rei. Este é o primeiro contraste da alegria. E agora, quando nós acabamos de ouvir a narração do Evangelho, narrado pelo evangelista Marcos, onde nos traz a paixão, entra o contraste da tristeza. E aí, com esses dois aspectos, nós também podemos lembrar da nossa vida diante de Cristo, diante do seu seguimento. Horas a nossa vida tem alegrias, horas a nossa vida é revestida por tristezas. Queridos irmãos, a igreja nos proporciona dentro da liturgia o Evangelho da Paixão ser ouvido duas vezes. Uma primeiramente, que é hoje, Domingo de Ramos, e outra que será na sexta-feira da Paixão. Muitos não terão a oportunidade, até mesmo em outros tempos, longe do Covid, de ouvir esse Evangelho pelo meio capitalista em que nós vivemos, ao qual nós sabemos que muitos têm que trabalhar na sexta-feira da Paixão. Então vão ter essa oportunidade de ouvir pelo menos o Evangelho no dia do Senhor, duas vezes. A liturgia da igreja nos coloca diante do Evangelho da Paixão. E vivenciar o Evangelho da Paixão é vivenciar a entrega de um Deus que se fez homem, habitou em nosso meio para nos salvar. Aquele mesmo Deus que entrava na cidade de Jerusalém e era aclamado como rei pelo um povo, muitos daquele povo foram mesmo que também diziam diante da cruz: crucifica-o. Dois contrastes.
a alegria e a tristeza. E aí o Evangelho vem mostrar para nós a entrega de Jesus. Quantas vezes nós também somos esse povo, que muitas vezes clamamos o Senhor Jesus como Rei, quando tudo está maravilhosamente bem na nossa vida. Jesus é o Rei da minha vida, é Jesus que me dá tudo, é Jesus que realiza todas as bondades e maravilhas na minha vida. Aí basta vir a primeira cruz e o sofrimento, para que nós também possamos nos queixar e até mesmo cometer blasfêmias contra o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar, e sermos comparados àquele povo que diante da cruz disse: crucificam. Todas as vezes que nós duvidamos do impossível de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele pode realizar e fazer na nossa vida, todas as vezes que nós rompemos com o seguimento de Cristo, nós nos assemelhamos novamente àquele povo que horas gritava em Jerusalém: viva o Filho de Davi, hosana nas alturas, e trai Jesus na cruz ao gritar: crucifica. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, hoje nós vimos Isaías relatando o servo sofredor, o próprio Cristo Jesus, aquele que teve o seu corpo deslacerado diante da cruz, não porque ele cometeu crime nenhum, como nós ouvimos no Evangelho, mas simplesmente porque ele foi obediente ao Pai, ao carregar todos os nossos pecados para nos salvar. Que mal este homem fez? Não foi isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho? Nenhum mal ele fez. Ele simplesmente obedeceu ao Pai para salvar a cada um de nós. Queridos irmãos, quantos de nós, sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo, já há 2 anos que nós somos impedidos de estar dentro da igreja ao qual nós professamos a nossa fé, para vivenciar a Semana Santa, para contemplar as dores de Cristo, mas também para contemplar a sua ressurreição, a sua vitória final sobre a morte. O que esse tempo, o que Deus está querendo dizer para nós, o que Deus está querendo dizer ao nosso coração nesse tempo, onde nós, diante dos nossos sofrimentos, de uma pandemia, de um vírus, nós não temos a chance de entrar dentro das nossas igrejas para colocar o nosso joelho no chão, fazer uma oração e participar do santo sacrifício da Santa Missa. O que Deus quer de nós. Muitas vezes vocês ouviram falar, sobretudo nas homilias que eu falo muito isso, Deus não nos concede o mal, mas Ele nos dá a oportunidade para que nós possamos passar por algumas tribulações, algumas situações de dificuldades na nossa vida, para que nós possamos transformar a nossa vida diante dEle e diante de Jesus Cristo. Quando Jesus grita, que é o salmo de hoje: meu Deus, por que me abandonastes? Esse salmo foi descrito um fato histórico. Por Davi, há 1000 antes do acontecimento da cruz. Não sabendo Davi que aquele salmo, aquelas palavras, seriam uma trilha sonora de Jesus diante do sofrimento. E quantas vezes na nossa vida
nos nossos sofrimentos e nas nossas cruzes, nós também, como os salmistas de hoje, e como Jesus também falou diante da cruz, nós dizemos no nosso coração em lágrimas e chagados pela dor: meu Deus, por que me abandonastes? Quando Jesus dizia isso, ele não estava duvidando do poder e da graça de Deus. Ele simplesmente abria o seu coração diante de Deus, porque ele reconhecia que Deus podia mudar todas as coisas. Como Deus pode mudar todas as coisas na nossa vida, mas ali era a vontade do Pai. Abba, Pai, o Pai de nosso Deus e o nosso Pai, que o Filho desse a sua vida em obediência para nos salvar, para nos livrar da nossa condenação final, que seria a morte. Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quantas vezes, diante dos perigos da nossa vida, diante desse vale de lágrimas, como a Salve Rainha, a oração vai nos dizer que nós caminhamos no vale de lágrimas, nós queremos deixar a nossa cruz no meio do caminho e não assumimos a nossa cruz a exemplo daquele ao qual nós seguimos e somos chamados de cristãos, porque seguimos a Cristo e a sua cruz. Queremos deixar a nossa cruz no meio do caminho por poucas coisas, pelas nossas vaidades, pelo nosso cansaço, pela nossa falta de esperança, enquanto poderíamos olhar para a paixão, para o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, e encontrar na cruz de Cristo força para a nossa vida, vitalidade para a nossa fé e amor a Deus, para que nós possamos prosseguir com a nossa vida carregando as nossas cruzes. Jesus nos deu o exemplo. Ele sofreu a maior dor que nenhum ser humano nessa vida poderia aguentar. Ele que era Deus e se fez homem como nós. Ele sofreu a dor da solidão. Ele sofreu a dor da negação. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu irás me trair. Jesus foi traído. Jesus encontrou no meio dele a hipocrisia, como nós também encontramos no nosso meio. Aqueles mesmos que diziam Hosana ao filho de Davi, que aclamavam ele como rei em Jerusalém, foram também os mesmos que na sua hipocrisia, diante do Calvário e da cruz, diziam: crucifica-o. Nós também na nossa vida encontramos a hipocrisia de muitos. E quantas vezes também nós caímos no pecado da hipocrisia, sobretudo quando nós queremos viver as meias verdades da vida. Não existe, queridos irmãos e irmãs, meias verdades. Existe uma única verdade. E essa verdade é pautada na justiça que é o próprio Cristo Jesus. Pois em outra ocasião do Evangelho, nós vamos encontrar o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se toda a nossa orientação de vida e de fé não estiver em sintonia com a verdade que é Cristo, o caminho que é Cristo, nós não estamos caminhando diante da verdade. Por isso que nós devemos, nessa semana, em que muitas das vezes nós estaremos impedidos de estar dentro dos nossos templos da igreja, como nós tanto queríamos,
fazer da nossa casa uma igreja doméstica, fazer da nossa casa durante essa Semana Santa uma Semana Santa de oração. E aí nós não devemos nos apegar simplesmente ao Covid que nós estamos enfrentando e que tem matado muito dos nossos e daqueles que estão à nossa volta. Claro que nós devemos rezar pelo fim da pandemia, claro que nós devemos rezar para que todos os males sejam banidos deste mundo, mas sobretudo nós devemos nos encontrar nesta semana com as dores de um Deus que se fez homem para nos salvar. Nós devemos nos encontrar com a cruz de Cristo, e nos encontrando com a cruz de Cristo, nós vamos dar sentido verdadeiramente à nossa vida, amando fervorosamente Jesus como Ele deve ser amado. Qual o lugar que Cristo Jesus, que deu a vida por mim na cruz, que sofreu as inúmeras humilhações para me salvar, tem lugar no meu coração, tem lugar na minha vida? Essa pandemia tem permitido que nós possamos parar diante da nossa correria do nosso mundo e da nossa correria do dia a dia. Parar por quê? Porque só através do silêncio, só através das pausas da vida, nós fazemos uma reflexão necessária de como deve estar a minha vida diante de Deus e diante de mim mesmo. É tempo de olhar em que eu tenho gastado o meu tempo, com as coisas supérfluas desta vida, que não me levarão para a eternidade, para Jerusalém celeste, ou tenho entregado o meu tempo àquilo que é banal, àquilo que passa, àquilo que a traça e a ferrugem dessa vida irão corroer. Queridos irmãos, nós chegamos a um estágio da nossa humanidade que não cabe mais a gente programar a nossa vida. Já há 2 anos que nós programamos uma Semana Santa e não temos dentro da igreja. Quantas coisas foram programadas e deixadas sendo para trás? Quantas coisas nós tivemos que deixar em meio ao caminho, porque o mundo mudou? E quanta gente que ainda não acordou para a vida, que o mundo mudou, e que o mundo precisa de Cristo, que o mundo precisa se encontrar nas dores de Cristo crucificado, mas também precisa se encontrar na esperança da sua ressurreição. É a oportunidade que nós temos de voltar para Deus. Afinal de contas, nós vivemos 5 semanas da Quaresma em preparação para voltar para Deus. E é isso que essa pandemia vem nos dizer, é isso que o Covid-19 vem nos dizer. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos deixar fito sobre os nossos olhos, gravado no nosso coração e na nossa mente, que a nossa vida deve pertencer exclusivamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nossa vida não pertence a Ele, nós caminharemos nas trevas da morte, ao qual um dia Ele venceu e nos garantiu a ressurreição. Queridos irmãos, é tempo de dobrar os joelhos no chão, é tempo de termos contato com a palavra de Deus, e é tempo de assumir a nossa cruz de cada dia e vivenciar a vitória de Cristo. Só Ele poderá nos conceder a vitória. Só Ele poderá nos conceder a salvação ao qual
tanto nós almejamos. E muitas das vezes o nosso coração, em busca de tantas outras coisas, de tantas vaidades deste mundo, cego, quer se encontrar inteiramente com aquele que é a própria salvação, o Cristo Jesus. Aquele que também gritou, como nós também gritamos diante das nossas dores: meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, Deus não abandonou Jesus. E Deus também não abandona a nossa humanidade. É preciso somente que nós possamos dar à nossa vida e ao nosso coração o verdadeiro lugar que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo merece, que deve ser o centro da nossa vida. Que a cruz seja a nossa fortaleza e que todas as vezes que olharmos para a cruz, possamos encontrar a esperança de um Deus que se fez homem, assumiu a sua cruz, mas não vive mais nela, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Tenhamos esperança, como Jesus teve diante do Pai, de vencer as cruzes da nossa vida, e não deixando que a cruz seja deixada no meio do caminho, porque a cruz, que era símbolo de humilhação, para nós cristãos, se torna símbolo de vitória sobre a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diante das palavras que acabamos de ouvir do Santo Evangelho, professemos a nossa fé rezando: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do altar do Senhor, elevemos os nossos pedidos. Senhor Jesus Cristo, ajudai a Igreja a ser construtora de pontes que vão ao encontro de todas as pessoas, sobretudo daquelas que mais sofrem, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, fazei que vivamos a fraternidade e diálogo, compromisso do amor para com todos, a fim de vivermos a unidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, compadecei da humanidade ferida por ocasião das marcas deixadas pela pandemia do coronavírus e volvei a ela o vosso olhar misericordioso, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, animai e revigorai todas as comunidades de nossa paróquia nessa semana maior, para que vivamos intensamente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, vinde e entrai na Jerusalém dos nossos corações e do mundo inteiro, para nos salvar dos pecados, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai de bondade, os pedidos depositados diante de vosso altar, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém.
sofredor, o seu plano esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornado do cativeiro, fez um sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados pra Sião. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Ó Senhor Deus poderoso, não esqueçais o vosso povo a sofrer na escravidão. Nos livrai do cativeiro, qual chuada de janeiro, alegando ao sertão. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modos que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, inocente Jesus Cristo, que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe a vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar os seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoei estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós a oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governada por toda a terra. Nós a oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Dario e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família.
Dai-nos sempre a vossa paz e livrai-nos da condenação, e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, e deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia,
Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. O Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo
sublime exemplo de nosso Senhor Jesus, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos deste esperar o que cremos e dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, então só lembrando que nós teremos a programação da Semana Santa, transmissão da Santa Missa todos os dias através da página da nossa paróquia. De segunda a quinta-feira será às 19h30. Na sexta-feira, como sempre, 15 horas. No sábado às 19h e no domingo às 8 da manhã. Nós vamos publicar isso, aliás, já está publicado na nossa página da comunidade. Vamos reforçar nos grupos. E lembrando que na nossa comunidade será transmitido na sexta-feira às 15 horas e no domingo de Páscoa, no mesmo horário de hoje. Então, seguirá da mesma forma que funcionou hoje. Talvez atrasando um pouquinho, mas após a missa, a distribuição da Sagrada Eucaristia. No mais, que a gente possa viver intensamente essa semana, participando, vivendo, fazendo memória de tudo aquilo que Jesus fez por mim, por cada um de nós. Uma boa e santa semana a todos. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo difícil e não adianta a gente se enganar. Um tempo de muito abatimento, de muito sofrimento, de muitas angústias dentro das nossas casas e do nosso coração. Mas é um tempo também que a gente não pode perder de vista o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida e a vida do nosso próximo. Fiquemos em casa, usemos máscara, vamos fazer higienes das nossas mãos, usando álcool, fazendo tudo aquilo que humanamente é preciso fazer. Claro que nós temos fé e confiamos em Deus. Deus sempre faz a parte dele. Quem não faz a parte que é devida, muitas das vezes, somos nós que somos seres humanos. Então, vamos ter o nosso cuidado com a nossa vida e com a vida do nosso próximo e viver, como a Neia falava agora nos avisos, essa Semana Santa intensamente, em oração, em busca de Jesus Cristo, em meditar as dores do Cristo que veio a este mundo para nos salvar. E não é tempo para a gente perder, é tempo para que a gente possa correr atrás daquele tempo perdido que nós deixamos passar e nos encontrarmos com Deus através da oração. Os cuidados com o nosso corpo e a nossa vida de oração. Afinal de contas, só a oração em Deus pode salvar a nossa alma e o nosso coração diante de Deus. Amém? Que todos tenham uma excelente Semana Santa
vivenciados com fé, amor e, sobretudo, com a esperança que vem de Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória. E entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. O primeiro e derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei.